E aí, minha galera, tudo bem com vocês? Galera do 8º ano, eu sempre falo isso com vocês. Nossas aulas são organizadas de acordo com o nosso planejamento escolar. Então, eu vou seguindo uma determinada ordem. Mas isso não significa que qualquer outro conhecimento que tem aqui no canal não seja para você, que você não possa ir lá, que você não possa abrir o vídeo, assistir a aula, recordar. Todos os vídeos de português são para todos, gente, porque português é uma coisa que a gente estuda sempre. Português é uma coisa que a gente não quer esquecer, que a gente quer aprender, que a gente não quer decorar, a gente não quer fazer aquela prova, decorei para fazer hoje, amanhã não sei mais. Então, é necessário que você sempre esteja revendo os conteúdos. Hoje eu trouxe uma aula de atividades sobre um conteúdo que nós já demos, que nós já temos aqui no canal, mas que é muito importante nós fazermos atividades. Eu já falei muito com você sobre isso aqui. Galera, é legal rever o vídeo? É importante rever os vídeos, as videoaulas? Isso é muito importante, isso é fundamental. Porém, se eu não exercitar, eu não sei até que ponto eu aprendi. Então, eu preciso fazer atividades, isso é da dinâmica da aprendizagem. Tem uma galerinha, vou para a explicadora, e chega lá, a explicadora faz a atividade. Não, galera. Eu amo as explicadoras, eu acho que elas têm que ajudar vocês, sim, mas vocês precisam fazer. Vocês precisam fazer, porque quando nós fazemos uma atividade, nós vamos detectar aqui e ali as nossas dificuldades. Então, galerinha do 8º ano, vamos lá, respira, vem com a animação, vem com a animação. A animação é tudo, positividade. Então, hoje vamos falar sobre termos essenciais da oração permanecendo com o sujeito. Nós temos já uma videoaula sobre sujeito, você pode dar uma olhada para recordar. Mas, só para não ficar muito distante, o que é um sujeito desinicial? É aquele que não aparece de forma explícita na oração. E ele pode ser reconhecido pela desinência do verbo ou pelo contexto da oração. Então, vamos aqui. A alternativa que apresenta sujeito desinicial é: pode haver verdades omitidas? Vim aqui para dialogarmos um pouco sobre ética profissional? Lá no morro, uma luz somente havia? Precisa-se de datilógrafos experientes? João terá um dia glorioso? Pode haver, eu estou usando o verbo haver no sentido de existir, então eu não tenho verbo, não tenho sujeito, tá? Eu não tenho sujeito aí, eu tenho um sujeito que é uma oração sem sujeito. Vim aqui para dialogar. Então, ele não aparece de forma explícita, o sujeito desinicial, mas ele existe. Ele existe. Então, se vim aqui para dialogarmos, alguém veio. Qual é o pronome que eu coloco nessa situação? Eu tenho uma situação singular, primeira pessoa. Então, eu vim aqui para dialogarmos um pouco sobre ética profissional. Então, eu tenho um sujeito desinicial nessa oração, nessa letra B, porque ele existe, mas não está explícito no texto. Lá no morro, uma luz somente havia. Então, o haver também, no sentido de existir, a gente não tem sujeito. Precisa-se de datilógrafos experientes? Também, nesse caso, também não. João terá um dia glorioso, eu tenho aí um sujeito simples, então a minha opção é a minha letra B, tá, galerinha? Então, vamos lá. Você sabe que vim, então eu vim. Então, eu tenho aí a presença de um desinicial. Vamos ver o que a nossa questão número 2 está pedindo. A nossa questão número 2 está pedindo qual é o sujeito e o tipo de sujeito dessa oração. Então, a oração é: nunca me faltou ajuda nas dificuldades. Qual é o sujeito e qual é o tipo de sujeito? Galera, precisamos localizar o verbo. O verbo é a ação que movimenta a minha oração. Tudo vai se organizando em torno do verbo. Isso tem que estar muito claro para a gente. Isso tem que estar assim, muito certo
na nossa cabeça. Tudo vai se organizando em torno do verbo. Então, nunca. Nunca não, nunca é um advérbio de tempo, então não serve como sujeito, tá? É o nunca que movimenta toda a oração? Não. Dificuldades? Não. Dificuldades é o que eu estou falando aqui sobre a informação do verbo. Ajuda nas dificuldades sujeito composto? Não, de maneira nenhuma. Nas dificuldades é uma condição dessa oração. Então, não. Ajuda sujeito simples. O que faz o verbo se movimentar? Nunca me faltou. Ajuda nas dificuldades. Então, o que está ligado ao verbo é ajuda. Então, ajuda é o meu sujeito simples. Ajuda é que cria esse movimento da oração. Então, também não é um sujeito indeterminado, porque a ajuda é o que está ligado ao verbo. Então, olha só, ajuda sujeito simples, confere nosso gabarito, ok? Número 2. Nesse momento, começaram a feri-lo nas mãos, a pau. Nessa frase, o sujeito do verbo é quem? Quem pode aparecer como sujeito? Que tipo de sujeito eu tenho? Nesse momento, começaram a feri-lo nas mãos, a pau. Então, começaram. Começaram é o meu verbo, é o seu primeiro passo, localizar o verbo, ok? Isso tem que estar, ó, estalando para você, ó. Localizou o verbo? Beleza, estamos tranquilos. Então, nas mãos, não. Nas mãos, não. Nas mãos é o que foi feito. Mas quem é que fez isso? Esse sujeito, ele está indeterminado? Ele é um sujeito eles determinado? Não, porque eles não aparecem aí. Determinado ele teria que aparecer, ele teria que estar colocado na oração. Então, eu posso dizer que é um sujeito inexistente ou que foram eles, dependendo do contexto, ou nenhuma das minhas opções. Qual é a minha situação? A minha situação é a letra B, porque alguém exerce a ação de ferir, certo? Mas eu não sei quem é. Se eu não sei quem é, esse sujeito ele está presente na frase de forma implícita, ele é um sujeito indeterminado. Perdão, vamos voltar lá. Começaram a feri-lo. Então, alguém começou. Isso está claro para mim. Está claro para mim. Então, eles começaram, mas ele está na frase aí indeterminado, tá? Vamos lá. Identifique os sujeitos da oração, das frases abaixo. Ok. Nós estamos todos aqui. Quem estamos aqui? Nós. Então, meu sujeito é nós. Na frase B, estamos todos aqui. Eu tenho um caso de um sujeito implícito, certo? Eu tenho o caso de um sujeito que ele existe, mas não está aparente. Então, sujeito nós, oculto nós. Ele foi ocultado, ele foi tirado, mas ele existe. Durante muito tempo, a sociedade brasileira esperou por ver um político sendo punido pela justiça. Então, aonde estão meus verbos? Esperou, certo? E sendo punido. Ok? A minha locução verbal sendo punido. Então, tem esperou e o sendo punido. Então, quem esperou durante muito tempo? A sociedade brasileira. Então, está aqui o meu primeiro sujeito. Por ver um político sendo punido. Então, quem que a gente queria que fosse punido? Um político. Então, eu tenho aí meus dois sujeitos dessa oração, certo?
Agora eu tenho a letra D. Há evidências. Há evidências. Então, eu tenho o verbo haver no sentido de existir. Nesses casos, eu não tenho verbo, certo? Perdão. Nesses casos, eu não tenho sujeito. Tá? É uma oração sem sujeito. Na última, eles fizeram. Sujeito simples, eles. Vamos conferir, galera? Bora lá. Conferindo o gabarito. Número 1, nós. Sujeito simples, determinado. Na letra B, sujeito oculto nós. Na letra C, sujeito esperou e a sociedade. Então, o sujeito de esperou é a sociedade brasileira. O sujeito de sendo punido é um político. Ok? Isso está claro para você? O verbo haver está sendo usado no sentido de existir, na letra D. Portanto, ele é um verbo impessoal. Então, nesse caso, é uma oração sem sujeito. E na última, o sujeito determinado, eles, com tranquilidade, tiramos de letra. Estamos assim, ó, com o sujeito, serenos. É assim que eu quero ver vocês. Eu não quero ver vocês, ai, eu não sei, ai, eu não estou entendendo, ai, muito difícil. Não é muito difícil. Mas requer nossa atenção. Requer análise, gente. Sintaxe, requer análise. Acha o verbo, vai lá, ó, localiza o verbo e a gente rapidinho acha o sujeito. Tá? Alguém praticou essa ação, ninguém praticou essa ação, alguém praticou, mas não está aparente na minha oração. Então, é isso aí, essa dinâmica que a gente tem que fazer. Veja em quais dos casos abaixo o verbo haver é pessoal, possuindo o sujeito que pratica a ação. Então, gente, o verbo impessoal, ele, quando a gente fala o haver como verbo impessoal, é aquele que ninguém vai fazer aquela ação. Por isso que nós falamos fenômenos da natureza, haver no sentido de existir, são verbos que nós chamamos de verbos impessoais. Trovejou. Quem trovejou? Trovejou. Então, tá? Esse verbo é um verbo impessoal. Agora, eu quero o verbo haver de modo pessoal, significa que alguém praticou essa ação. Então, todos vocês hão de pagar pelo crime que cometeram. Quem vai pagar pelo crime? Todos vocês. Então, ele está no sentido pessoal. Na sociedade, há muitos que não querem seguir a lei. O verbo haver, usado no sentido de existir, ok? Não tem o sujeito. As marcas que eles haviam deixado desapareceram. Quem tinha deixado as marcas? Eles. Então, o verbo haver sendo usado como um verbo pessoal, ligado à pessoa verbal. Então, já tem a opção A e a opção C. Há marcas deixadas por eles que não desapareceram. Há marcas, existem marcas. Então, ele está sendo usado impessoal, no sentido de existir. Sempre houve pessoas boas e mais índoles, de boas e de mais índoles, ok? Verbo haver no sentido de existir. Isso está claro para você? Então, as nossas opções são a A e a C. Eu acho que agora, você clareou sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto que requer atenção, mas é importante, tá? Então, não deixa passar, não. Não deixa passar. Vai rever o vídeo, mas essa atividade aqui, ela é importante para você. Vamos ver se eu gabaritei, vamos ver se eu sei fazer essa história aí, se eu sei identificar quando o verbo haver apresentou o sujeito. Kalina sabe. Respostas A e C. Beleza, vamos seguir. Marque abaixo, marque a única opção abaixo que não apresenta verbo impessoal. A única. Então, eu só tenho uma opção aonde o verbo haver não é impessoal. A gente acabou de fazer isso no nosso exercício anterior, certo? A gente acabou de trabalhar isso, então isso tem que estar muito claro para você. Faz 10 anos que você apareceu na minha vida. Então, no sentido de tem 10 anos, existe 10 anos, no sentido de existir. Então, esse verbo é impessoal. Ela faz falta quando não está aqui. Ela faz.
Então, eu tenho a pessoa verbal. Terceira pessoa do singular, eu tenho a pessoa verbal, tá? Então, essa é a minha opção. Vamos ver as outras. Choveu um dilúvio pela madrugada. Verbo impessoal. Há lágrimas. Verbo impessoal. Já faz tempo que houve aqui muitas árvores. Então, verbo usado no sentido de existir. Então, o único momento em que eu tenho um verbo que não é impessoal é na letra B. Ok, galera, vamos conferir gabarito. Ela faz falta quando não está aqui. Então, muita tranquilidade sobre esse assunto. Eu preciso realmente que você reveja o vídeo sobre termos essenciais da oração. Vem aí nosso termos essenciais da oração 2, a gente vai falar só de predicado, porque agora você já sabe identificar o verbo, o sujeito. Localizei o verbo, identifico o sujeito, tá? Então, é simples assim, galera. Localiza verbo, determina o sujeito. Que tipo de sujeito? Papo. Próximo encontro nosso, vamos falar sobre predicados. Dá um joinha no canal, curte as redes, lembra que eu estou do Zero Dúvida. Não esquece de mim. Te amo. Sempre vou estar aqui, te esperando, ok? Ok.